aí, Brunão? Hoje a gente começou primeiro porque a gente é o líder, foi tudo combinado. Até o Eduardo caiu agora. Pessoal... Muitas surpresas na sua live. A internet não tá aguentando. Então, pessoal, assim, hoje é um dia especial, né? Por mais que a gente esteja levando na brincadeira, é motivo de comemorar, tá na liderança aí na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Até porque o Santos vinha de um jogo muito ruim pela Copa do Brasil contra o Curitiba. Olha, creio eu que foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida do Santos, assim, uma coisa horrenda, uma pressão, parecia que o Curitiba era o Bayern de Munique e o Santos era um time de várzea, foi algo nesse nível, e fazia tempo que eu não vi um goleiro fazer tantas defesas difíceis em sequência que nem eu vi o João Paulo fazer. Não sei se alguém aqui teve o desprazer de ver esse jogo, mas se teve, com certeza seus olhos sangraram. E além dos olhos sangrarem, vocês viram as defesas do João Paulo. Foram, no mínimo, umas 10 defesas muito difíceis. Cara, o João Paulo é muito monstro. Ele precisa só melhorar a saída de bola, assim, pelo alto, né? Mas, assim, ele debaixo das traves, até na saída de bola, ele é muito bom. Quando tem um contra-ataque, alguma coisa, tem que ficar na frente do zagueiro, ele sabe se posicionar muito bem. Eu diria que ele tá acima do Emanuel Neuer aí, né, também, cara. Ele se estica todo, até lembra um pouco o Neuer. Eu queria ver o Neuer com a defesa do Santos. Queria. Bem dito, mas o Rafa. Santos tem o Good of Zaga, hein? O Good of Zaga chegou tá lá. Jogando muito, irmão. Olha, Ô, Brunão, eu tava feliz com o desempenho do Palmeiras, mas fiquei mais feliz em ver o seu sorriso, viu? Que eu nunca tinha visto vê, cara, aqui tô pensando no começo aqui, o êxtase aqui, eu escrevi, eu não achei minha bandeira aqui. Mas tudo bem. E falando do Maicon, né? Falando do Maicon, cara, ele sem dúvida foi a melhor contratação do Santos. Até o momento foi a melhor contratação do Santos dessa temporada. Ele tá jogando muito bem, é titular absoluto e cara, tirando o primeiro jogo, ele jogou muito bem todos os outros jogos. Apesar de ele ser meio lentão, ele é muito bom na jogada aérea, tem um bom passe, ele tem uma capacidade de lançar também em profundidade interessante e traz uma experiência para a zaga que o Santos estava precisando. O Bauerman trouxe um pouco dessa experiência, mas o Maicon tem muito mais rodagem, jogou em times gigantescos como São Paulo, Porto. Então, assim, é um cara que vem com uma bagagem diferente e que está agregando demais para o Santos, né? Esse foi uma grata surpresa que quase todos os torcedores criticaram quando chegaram e todo mundo já mudou de opinião também. Ô, Brunão. Mas assim, depois desse jogo ruim que o Santos fez contra o Curitiba, cara, ruim, eu não sei se algum de vocês assistiu. Aliás, não sei se era isso que o Ricardo ia falar. O jogo contra o Curitiba era fora Bustos. Eu não falei fora Bustos, mas muita gente pediu mesmo, cara. O Ricardo tem razão nisso. O que eu ia falar é o seguinte: o Brunão, você vê, ele tá numa péssima fase como avaliador. Lá veio. Ruim que falei chega, que o Palmeiras ia ganhar. Todo jogador ruim que chega lá no Santos, Camacho, ele fala, não, Camacho tem uma certa qualidade, uma boa... Tem qualidade, ainda acho. Aí vai, Marcos Guilherme, aquele que veio de São Paulo. Os caras do Inter queriam... Marcos Guilherme. Os caras do Inter queriam matar esse cara. Aí chegou o Bruno, não, tem uma qualidade, o Diniz é bom. O único jogador que ele criticou foi o Maicon, é o que tá dando certo. Todos que ele elogiou, tá dando errado. Pode crer. Que fase, hein, Brunão? Critiquei o Soteldo, jogou pra caramba, né? Não. Lembra? Que absurdo. Eu não falei não, velho. Não falei negócio disso, não. Ele não falou isso, não, mas ele falou que absurdo. A 10 do Pelé. A 10 do Pelé. Isso eu falei. Isso sobre a que ele é um anão, eu ia falar mal do Messi, por exemplo. O Messi é baixinho também e joga demais. Isso não tem nada a ver. Mas que eu fiquei chocado com um venezuelano vestindo a 10 do Santos, um cara que ninguém conhecia. Falei, cara, tô dando a 10 para qualquer um. Isso até faz parte um pouco da prepotência do torcedor brasileiro de achar também que só tem jogador bom, digno da 10 do Pelé aqui no Brasil, né? Isso serve para aí também aprender a ser menos preconceituoso, né? Isso eu aprendi com o Soteldo também. Mas assim, voltando à nossa atualidade aqui, depois desse jogo pavoroso, que o João Paulo fez defesas incríveis, até fizeram um paralelo na internet com a derrota do Brasil do 7-1 contra a Alemanha. O Santos parecia aquele time do Brasil, totalmente perdido, os caras chutavam de qualquer lugar e a bola ia pro gol, ainda bem que o João Paulo estava em uma noite inspirada, senão teria sido uma goleada. 1-0, saiu barato, a gente segue vivo na Copa do Brasil. Bom, aí vem campeonato brasileiro.
no Corinthians, então, hein, no sábado. Cara, o João Paulo é muito bom. É, falta Eu no São não Paulo sei se também. vocês concordam. Ele é muito diferenciado, cara. Ele é muito bom goleiro. O que você ia falar, Edu? É o melhor do Santos. Faltou no São Paulo também. Já há algum tempo. Mas hein? eu acho que complicou pro Santos na Copa do Brasil, hein? O Curitiba é um time ajustado. Eu vi aqui do jogo Curitiba time Atlético bom. Mineiro. É um time bem um time ajustadinho, bom. bem montado. Não vai ser fácil. Não vai. Pode ser que, assim, eu fico na esperança que o Santos vai estar um pouco mais entrosado, já com um time titular um pouco mais bem definido, porque eu lembro que eu conversei com vocês no grupo, né? Antes do jogo do Santos, eu falei, olha, o Bustos escalou o Santos corretamente dessa vez. Comentei antes de começar o jogo, para não dizer que eu também fiz análise errada aí, Ricardo. Por favor, ressalte que eu comentei isso. Falei, olha, a formação Verdade. é certa, vamos ver se vai funcionar. Mas ele colocou o Goulart no banco, entrou com o Léo Batistão, que tá numa boa fase, não dá para negar. Entrou com o Marcos Leonardo, que é muito bom também, galera. Tem futuro promissor dos melhores o Marcos Leonardo, hein? Com o Ângelo. Então, assim, todo mundo que estava jogando bola e parou de insistir, sabe? Aquele técnico que briga com o campo, pelo menos parece que o Bustos não é desse tipo, né? E tirou o Maranhão e colocou o uruguaio lá, o Rodrigues. Tirou o Maranhão, meu. O Maranhão ficou no banco, depois ele até entrou no segundo tempo, até quero comentar a respeito disso. Só que aí ele entrou com a melhor formação disponível naquele momento, né? Os melhores jogadores que estão em melhores fases, e dentro de campo isso foi... a gente viu o reflexo disso dentro de campo. Não mudou a postura reativa, o Santos continua sendo um time reativo. A grande diferença é que o Santos encontrou um gol rápido, isso deu tranquilidade para que o time continuasse jogando sem aquela pressão e tudo mais, né? De ter que buscar o resultado desesperadamente, a bola não entra, não, tudo aconteceu da melhor maneira possível, né? Então, o primeiro gol foi um lançamento isso que é muito legal no Santos, né? Foi um lançamento do Ângelo, que está jogando um pouco mais recuado, com uma função de armar o time, e ele está indo muito bem nessa função, não está jogando tão ali enfiado na ponta, mas está entrando mais pelo meio e ajudando a armar. Quem tinha falado que o Ângelo tinha capacidade para jogar como 10, a gente tem que dar aqui os créditos, era o Cuca. O Cuca, na época de Gil Santos, ele falou, o Ângelo tem qualidade para ser um camisa 10, tem que ser trabalhado. E hoje a gente tem visto um pouco desses lampejos, né? Tanto é que o gol do Marcos Leonardo foi um lançamento dele, muito bom, por sinal, e um golaço de cabeça do Marcos Leonardo, tirando do goleiro. O Marcos Leonardo é muito bom. Depois, 2 gols do Zanoncello, que é um outro jogador aqui que o Ricardo principalmente criticou, quem quer Zanoncello, que não sei o quê. O Palmeiras era um dos times que estava interessado nele na época, e ele resolveu ir para o Santos porque no Santos ele teria mais possibilidades de jogar. Outros times se interessaram também. É um jogador que fez base de seleção brasileira praticamente a carreira toda. Então, assim, tinha qualidade e potencial. E ele tem mostrado esse potencial jogo após jogo no Santos. Fez 2 gols. Eu gosto tanto do Santos jogou que ele bem. pode continuar aí, Brunão. Eu, como palmeirense, autorizo ele continuar. Fica tranquilo no Brunão, Santos. o Ricardo reclama do Veiga. Você acha que ele não vai reclamar do Zanoncello? Só não reclama do Dudu, que tem uma adoração cega pelo Dudu, mas o resto, todo mundo é questionável, né? Do Abel todo também, mundo é questionável. Do Abel, mas o Abel não... Mas o Abel eu entendo, e do Dudu também, obviamente, né? Mas assim, e o que acontece é que o Zanoncello foi lá, fez a parte dele, e a melhor formação venceu. Depois entrou o Maranhão, que aí eu acho que a torcida do Santos peca um pouco nesse aspecto. A torcida do Santos criou uma aversão ao Maranhão, que o cara... Ele entrou em campo, foi vaiado, ele nem teve tempo de errar. E já vaiaram ganhando de 3-0. E o Bustos, na entrevista coletiva, ele falou... Ruim, né? É ruim, cara. Até o momento, eu concordo, é muito ruim. Marca mal, não sabe tocar do lado, assim, pro jogador do lado, erra umas coisas, uns erros, assim, horríveis mesmo, cara. De você falar, cara, não é possível que esse cara se tornou um jogador profissional e joga no Santos. No entanto, Edu, eu acho que assim, você tá ganhando de 3-0, o cara faz parte do elenco, tem contrato de 3 anos, tem a confiança do treinador, ganhando de 3-0, entra no segundo tempo, você não dá a oportunidade do cara tocar o pé na bola, já começa a vaiar, você mina o jogador psicologicamente, né? Eu acho isso ruim, você joga contra o próprio time. Eu acho que isso é uma cobrança burra, até porque o Santos estava ganhando, ele não entregou um gol, por exemplo, decisivo, ou ele não entrou, estragou o jogo e o América Mineiro empatou. Não aconteceu nada disso, ele simplesmente entrou em campo. E o Bustos falou sobre isso na coletiva, pedindo para a torcida
não pegar um jogador específico e ficar pressionando, porque de certa maneira isso prejudica o time como um todo, porque ele faz parte de uma engrenagem, e o Bustos tem razão, né? Eu acho assim, que a torcida ela tem que cobrar, mas desde que o cara entre em campo e faça um monte de besteira, eu entendo, justifica. Mas assim, o cara acabou de entrar, sabe? Eles ficaram com... O Maranhão já foi muito questionado quando foi contratado, coisa, por exemplo, que o Rodrigo Fernandes não foi. Ninguém conhecia o Rodrigo Fernandes. Mas o Maranhão, todo mundo... Claro, o Maranhão não fala espanhol, né? O Maranhão, de certa maneira, é um pouco mais conhecido do torcedor brasileiro do que o Rodrigo Fernandes, e não gerou essa comoção contra a contratação. Obviamente, o Rodrigo Fernandes é 100 mil vezes melhor que o Maranhão, já tá provando isso, titular absoluto, cara, tem que deixar esse cara lá, joga muita bola. Só que assim, não dá para você ficar tratando o jogador dessa maneira, sem que ele nem começou a jogar, tinha acabado de entrar em campo com o time ganhando 3-0. Na minha cabeça não justifica esse tipo de cobrança, não tem sentido esse tipo de marcação em cima de um jogador que mal jogou, cara. Ele jogou poucos jogos pelo Santos, não dá para fazer uma avaliação tão severa assim, né? Mas tirando isso, Santos líder do Campeonato Brasileiro, pasmem, na terceira rodada, e isso vem muito de encontro com uma coisa que eu e o Edu conversávamos no grupo, né? Que é uma questão relacionada a... O Santos está fazendo o seu papel de casa, né? O seu dever de casa, que é ganhar dos jogos dos times que supostamente o Santos vai competir, né? Pelas mesmas posições, que é o América Mineiro, que é o Curitiba, né? E jogar de maneira competitiva contra os times que talvez tenham um pouco mais de investimento, um pouco mais de potencial. Um exemplo desse é o Fluminense, né? O Santos jogou fora de casa, o Fluminense campeão carioca e tudo mais. O Santos foi lá e fez a parte dele. Foi bom, favoreceu que jogou 2 times em casa. O Santos realmente, eu compartilho da opinião do Eduardo, que o Santos parece ser um time muito caseiro, joga muito bem em casa e joga de uma maneira horripilante fora. Isso tem se mostrado nesses jogos que o Santos fez com Bustos, e agora começam os jogos fora de novo. Vamos ver como o Santos vai se comportar. Espero que com a mesma postura que tem jogado na Vila Belmiro, né? O Santos me parece que vai ser um time competitivo nesse Campeonato Brasileiro. Surpreendendo. O próximo jogo já é o São Paulo, né? Um clássico, vai ser é um jogo para testar realmente o Bustos, se ele realmente vai seguir esse caminho de ser caseiro, né? É um jogo no Morumbi, o São Paulo vem bem no Morumbi, é difícil pro Santos. Difícil pro Santos manter a liderança aí. Porque provavelmente vai ser um choque de estilos, né? O São Paulo vai para jogar, que é o estilo do Rogério Ceni, e o Santos vai para contra-atacar. Eu vejo que o São Paulo tem muita deficiência defensiva, e talvez o Santos consiga explorar isso. Vai ser um jogo bem interessante. E um teste. O São Paulo está sendo bem caseiro também. Em casa ele está sendo bem competitivo. Jogando bem, né? Por isso que vai ser bem interessante esse confronto. Muito bem.